A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão e o hacker Walter Delgatti Neto a 8 anos e 3 meses de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O placar está 4-0 pela condenação, só falta o voto de Luiz Fux. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, votou para que as penas comecem a ser cumpridas em regime fechado, ou seja, dentro da cadeia. Os crimes apontados são de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático qualificada. O ministro também quer que Zambelli e Delgatti paguem indenização de 2 milhões em danos materiais e morais coletivos pela invasão aos sistemas do CNJ. Começando contigo agora, Samuel, a gente tem a Carla Zambelli, está caminhando, né, para ser condenada nesse crime, que é o crime da invasão do CNJ, né, do site do CNJ, e também por conta de perseguir com a mão armada, nas vésperas da eleição do segundo turno de 2022, pelas ruas dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, um militante, um eleitor do presidente Lula, né, com o qual ela tinha discutido, mas perseguindo ele com uma arma em punho, né, colocando em risco a população. E, ao que tudo indica, pelo que a gente tem visto, ela não tem sido defendida pelo bolsonarismo. Ela foi abandonada, ô Samuel? Então, Leonardo, tem duas coisas aí que eu queria destacar. A primeira delas, que você ainda não citou, é que a Zambelli ainda tem um outro revés para enfrentar, que é na justiça eleitoral, né, que é uma mudança do cálculo, mudança de entendimento da contagem de uma determinada regra, que pode também acabar com o mandato dela, né, faria uma recontagem dos votos e ela não teria, ela e mais outros deputados perderiam esse mandato já independente de terem cometido ou não crime. Fora isso, ela tem esses dois processos que você já citou e que a gente não vislumbra em nenhum momento uma defesa dela por parte daqueles que ela sempre apoiou. Né? Ela surfa nessa onda do bolsonarismo desde 2018, ela constrói a carreira política dela tentando se colocar como uma figura central esse espectro da direita, mas aos poucos ela vai perdendo entrosamento mesmo. Né? É claro que ela tem o eleitorado dela, senão ela não teria sido reeleita, mas esse eleitorado cada vez vai ficando mais distante quando você olha aqueles clusters, né, da direita, você vai vendo o grupo dela cada vez mais isolado, com menos interseções com o nó central, que é o nó do bolsonarismo. Por outro lado, Leonardo, eu vejo o seguinte: o bolsonarismo, né, esse grupo que se forma do amálgama de diferentes correntes da direita em torno do Bolsonaro em 2018, ele também vai ficando cada vez menos centralizado no Bolsonaro. Você começa a ver novas figuras da direita. Eu posso citar, por exemplo, o Pablo Marçal e o Nicolas Ferreira, que são figuras que até mantêm alguma relação ocasional com o bolsonarismo, mas têm sua luz própria, né, dentro da direita. Então, cada dia mais a direita vai criando de novo, né, vai retornando àquela configuração anterior, em que são vários grupamentos, nenhum deles centralizados em torno do Bolsonaro. Mas acredito que para a figura da Zambelli ainda não é o suficiente, ela não consegue se construir com a força política necessária para sobreviver a um ostracismo, uma indiferença em relação dos bolsonaros para com ela. É muito provável que ela perca o mandato dela por uma dessas diferentes frentes que ela está enfrentando, e dificilmente ela consegue manter uma sobrevivência política, mesmo como uma influenciadora, fora de mandato eletivo. Denilde, e você, como é que você avalia, né, essa condenação da Carla Zambelli? O próprio presidente Bolsonaro, numa das entrevistas ultimamente, deixou claro, né, falou que ah, ajudou a colocar nas costas dela uma das razões pela derrota em 2022, por ela ter saído armada pelas ruas de São Paulo, e falou que aquilo perdeu voto. E claro, também teve outros casos, o próprio Roberto Jefferson, né, também, quando atacou a Polícia Federal, e esses aliados de Bolsonaro acabaram contribuindo para a derrota, segundo o próprio presidente, o bolsonarismo. Né? Como é que você avalia essa derrocada da Zambelli? Você acha que ela também deve perder o mandato parlamentar?
Tudo indica que sim, viu, que ela, são processos tanto do TSE como o Samuel colocou, mas também esses processos que já estão incorrendo na justiça comum, ela tende a perder um mandato. Acho que ainda vai demorar, porque ainda tem, possibilidades de recurso e como parlamentar ela tem aí uma condição de prolongar esse processo. Mas eu acho que tem 2 pontos aqui importantes. Acho que um é a figura da Zambelli e a relação dela com o Bolsonaro, que de fato, ele próprio tem buscado se distanciar e assumindo que ela tem uma posição, que acaba gerando mais problemas do que trazer soluções, então isso enfraquece ela politicamente, como o Samuel também já colocou. Mas tem um outro ponto que se conecta com a notícia que a gente conversou anteriormente, que é a lógica da justiça, né, a invasão nos sistemas junto a um hacker para falsificar um documento, vai levar o sistema judiciário, o Supremo, a ter uma posição muito dura, exatamente porque ela está dentro de todo um contexto de contestação do sistema judiciário, da justiça, e também para desestimular grupos, cada vez mais radicais, buscando táticas que gerem aí impactos para o sistema democrático como um todo. Então esse também é um elemento que acho que está aqui e sinalizado pelo Supremo, que afeta ela pessoalmente, mas afeta também toda essa articulação, torna muito custoso para esses grupos de contestação, para esses grupos mais voltados a uma visão de que é preciso se confrontar o sistema político a esse tipo de ação. Então acho que esse também é um ponto importante para a gente entender todo esse debate. Agora, com certeza, ela tem, sem estar na órbita do bolsonarismo, ela vai perder mais espaços e ela não conseguiu criar um conjunto aí de adeptos que possa mantê-la de forma ativa. Pode ser que ela, se ela não for caçada ou não for presa, volte para o cenário político, mas com um peso muito menor do que a gente viu aí nos anos anteriores. Até lembrando para o pessoal que acompanha aqui o All News, né, que esse caso ele surge quando a Carla Zambelli e o Walter Delgatti Neto, né, eles teriam inserido documentos falsos no sistema do CNJ, né, para mostrar a fragilidade do sistema judiciário em meio àquela discussão, em meio a toda aquela campanha do bolsonarismo para mostrar que a justiça eleitoral era frágil, que o sistema de transmissão de votos e totalização de votos era frágil, sendo que o sistema de totalização de votos não está conectado à internet, não está conectado ao mesmo sistema do CNJ, não tem relação alguma entre os dois. E aí eles inseriram no sistema do CNJ um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, um mandado de soltura contra criminosos, assim, ou seja, criaram um fuzuê lá dentro, semelhante àquele pessoal que roubava bebê em maternidade para tentar provar que a maternidade não era segura, né? Só que aí o que é que acontece é que a justiça pegou, né, essa situação e é claro que encaminhou uma punição que agora pode acabar com a carreira política da Zambelli, como bem colocaram nossos comentaristas.